A energia 3, que rege o mês de março, é uma energia que envolve crescimento, desenvolvimento, expansão e a criação, a imaginação. É uma energia sexual que envolve o sagrado e o profano. E nós criamos muitas imagens a respeito do outro e a respeito das situações que nem sempre são reais, né? Nós criamos personagens e a gente acaba acreditando que esses personagens são reais. Quando eu desenvolvo um personagem que eu escolhi desenvolver, por exemplo, personagem numeróloga é um personagem, né? Então existe uma consciência aqui dentro de mim que dita as regras desse personagem, certo? Só que quando eu vou viver minhas relações particulares, eu troco essa vestimenta, né? Eu deixo de ser numeróloga, eu deixo de usar essa roupagem para usar outra roupagem. Quem decide isso? Minha consciência, certo? Então, eu, consciência, escolho os personagens que eu quero vivenciar. No entanto, as pessoas também fazem isso, cada um desenvolve um personagem, né? E o que acontece? A gente muitas vezes se engana com relação ao personagem do outro. Quando é um personagem profissional, é fácil você identificar, né? Então, dentro de uma empresa, você identifica: esse personagem faz tal papel, esse faz outro papel, mas numa relação familiar, afetiva, uma relação casal, existem vários personagens, né? E a gente vai lidando conforme a demanda relacional com cada um desses personagens. Porém, o personagem não é a consciência que está comandando tudo isso, certo? Então, são personagens que mudam conforme a demanda relacional. Então, nós nos relacionamos com o outro conforme o contexto de vida que vivenciamos, conforme o sistema ao qual estamos inseridos, né? Então, existe um cenário profissional. Eu conheço um colega de trabalho conforme o personagem que ele está desenvolvendo, mas na vida pessoal dele eu não sei. Só que eu trabalho tantos anos com ele que eu acho que eu conheço aquela pessoa. Na verdade, eu estou lidando com um personagem. E isso acontece numa relação de amizade. Então, uma relação de amizade, para os meus amigos, eu vou passar aquilo que eu quero. Eu não vou ficar levando problemas da minha vida pessoal. Eu posso fazer isso com um ou outro amigo mais íntimo, entende? Mas com os amigos em geral, eu vou numa festa, por exemplo, eu não vou lá para ficar falando de numerologia e muito menos para ficar levando problemas. Eu vou para me divertir. Então, quem me vê um personagem que está atuando. Então, me vê várias vezes frequentando as mesmas festas, as mesmas baladas, os mesmos encontros e pensa que me conhece, quando na verdade está lidando com um personagem, certo? Na nossa relação afetiva familiar, a gente também desenvolve personagens. Só que numa relação casal, a história muda um pouquinho, porque quem convive com você diariamente conhece melhor você, mais do que os seus familiares. Porque dentro da nossa família, nós temos um personagem. Então, na minha família, eu tenho um personagem filha. Então, como tal, eu irei executar esse personagem. Só que eu saio na rua, o meu personagem é outro. Então, nem a família sabe direito como é que eu sou quando eu saio na minha roda de amigos, o que é que eu apronto, não é verdade? O que é que eu faço no meu trabalho, como eu sou como profissional no meu trabalho, se eu trabalho numa empresa, a minha família não sabe. Por outro lado, na minha relação casal, cada vez mais esses personagens vão tirando a roupa. Então, numa relação casal, quem me conhece melhor é o parceiro ou a parceira. Porque ele recebe cada um desses personagens, ele recebe cada um deles e ele
vai descobrindo a diferença entre um e outro, percebe? E quando esses personagens chegam e vão se estabelecendo em casa e vão relaxando, eles vão assumindo quem são na sua consciência. Então, numa relação casal, você descobre, né? E hoje é um dia regido por uma energia 9, tá? Então, o 9, dentro de um contexto que envolve a regência de um dia, ele indica finalizações. É uma energia espiritual. Estamos no dia 7, que também é espiritual. Então, o que acontece? O movimento de finalizações espiritual, para que ele aconteça, ele primeiro acontece no plano espiritual. Então, o ciclo se fecha. Então, o que acontece? O personagem chega da rua, né? Vai tirando a roupagem e a gente acaba descobrindo quem é esse personagem cada vez mais. E mesmo assim a gente cria ilusões, né? Mas com o passar do tempo, às vezes as máscaras caem através das 7, né? Às vezes a gente começa a identificar mais um problema em algum dos personagens. Porque a consciência, o ser divino que habita ali, não tem problema. Quem tem problema são os personagens que nós criamos. Então, esses personagens têm problemas. Então, o que acontece? De repente, você está lidando numa relação casal, porque por trás do mês de março existe uma energia 2 e uma energia 11, que são as relações e as emoções que envolvem as relações, os sentimentos, o combustível que movimenta. E o 3, ele traz o crescimento, né? Então, numa relação casal, poderá acontecer num dia como hoje, regido por uma energia 9, e tendo ali um dia 7, que o 7 traz a abertura de consciência, traz a informação, de repente você poderá se deparar com a surpresa de descobrir que a imagem que você tem do seu parceiro, da sua parceira, não é bem aquilo, que você estava enganado. Tá? Então, quando você descobre isso, o que acontece? Existe uma finalização no plano espiritual. Existe uma finalização que envolve as máscaras caírem através do 7. Por quê? Porque estamos no ano regido por uma energia 8, 2024, e a energia 8 está trazendo uma visão ampliada, está trazendo o emergir da verdade sobre cada um. Então, isso poderá acontecer tanto de você com relação ao outro, quanto, de repente, você descobrir que você está achando que você é um personagem e você não é. Porque muitas pessoas que não têm o autoconhecimento assumem um personagem como ele sendo real. E quando esse personagem acaba, o que restou de mim? Então, eu fui demitido. Porque uma relação envolve duas pessoas, envolve uma parceria. De repente estamos falando aí também de uma relação profissional, uma parceria profissional. E de repente eu descubro que essa relação acabou através do 9 e eu descubro que o meu sócio ou o meu parceiro de negócios não é aquilo que eu pensava. Então hoje é provável que você passe por uma situação dessa. E aí você descubra que o teu mundo caiu. Por quê? Porque você estava vivendo numa aparência, vivendo num mundo paralelo que você achava que era real e não era. Então, a vida não é o personagem, a vida é a essência, é a sua essência dominando esses personagens que são como marionetes, entende? Então, enxergar a vida por outra perspectiva através do 7 e crescer com isso implica em você começar a perceber que as pessoas desenvolvem personagens conforme a demanda relacional. O que é isso? Se eu sou uma pessoa grosseira, eu vou receber isso em troca. Só que essa pessoa que está sendo grosseira comigo, ela pode não ser grosseira com outra pessoa. Que de repente a outra pessoa é mais delicada, mais gentil, mais educada. Entende? Então, procure ver o personagem que você está vivenciando, porque a demanda relacional vai responder na mesma altura. Então, observe isso, porque a mudança está em nós.
Então é muito importante aproveitar esse dia regido pela energia 9 e finalizar, de repente, um processo de comportamento negativo que a gente vivencia através das relações e que não nos deixa crescer porque fecha portas. Às vezes o meu comportamento, com o qual eu não quero me relacionar através da energia 2, que carrega um combustível negativo através da energia 11, eu não quero olhar através do 7 e crescer através do 3 e dar um basta nisso e mudar o meu jeito de ser. Então, se o outro que convive comigo está percebendo que eu, de repente, tenho várias facetas e eu não assumo quem eu sou, não me responsabilizo por quem eu sou, não trago a minha verdade através do 8, porque hoje o dia regido por uma energia 9 vem de um 18. Então, eu tomando decisões através do 1, trazendo a minha verdade. Então, eu preciso descobrir a minha verdade. Por que eu vivo nessa ilusão? Por que eu vivo nessa situação e não mudo isso? A mudança está em mim. Se eu quero atrair coisas boas para a minha vida, eu preciso vibrar nessa frequência. Então, eu preciso parar de viver de ilusões e finalizar esse comportamento através da abertura de consciência, do autoconhecimento, onde eu descubro que a falha está aqui. Não importa o que o outro faça, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou atraindo isso para mim? Porque eu estou na mesma frequência, na mesma sintonia, percebe?